Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje é a nossa última palestra do ano de 2022, por isso que eu estou de branco, né? Uma camisa que nós usávamos lá no começo, né, do nosso trabalho. Hoje em dia a gente usa mais o azul, né, mas hoje estou de branco aqui como a nossa última palestra do ano e quero desde já agradecer a todos vocês que nos acompanharam neste ano de 2022. No começo a gente estava com 2 palestras por semana, agora mais para o meio do ano, do meio do ano para frente a gente concentrou tudo nas quintas-feiras. Então muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, né, durante todo esse período, né, em que a gente tem feito palestras online, pessoal que já nos acompanha agora presencialmente também no nosso centro. Quero agradecer imensamente, né, por mais um ano que vai se encerrando. E antes da gente fazer começar, né, a nossa palestra, nossa última palestra do ano, vamos fazer a nossa última prece de abertura, né, deste ano de 2022. Então, quero mais uma vez pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, do nosso centro, que estejam presentes em mais esta palestra, nos orientando, nos auxiliando, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Rosane, que gentilmente atendeu o nosso pedido para fazer a palestra de hoje, a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, aqueles que forem assistir num outro momento, que recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, que todos sejam atendidos nas suas necessidades, que o nosso Mestre Jesus se faça presente hoje e sempre em nossos corações e em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje é a nossa última palestra do ano, né, como eu falei. Os recados a gente vai pular essa parte, né, porque a gente só vai voltar na segunda semana, né, do mês de janeiro, e até lá a gente vai divulgando também as nossas atividades, os nossos trabalhos aqui no centro. Então quero chamar desde já minha amiga Rosane Rusante, que gentilmente atendeu o nosso convite para gravar essa palestra hoje aqui com a gente. Rosane, antes de mais nada, né, quero te desejar, né, um Feliz Natal atrasado, né, já que nós não estivemos no ar aqui. E quero desde já te desejar um ano novo repleto de bênçãos e de luz. E te agradecer, né, por mais um ano que você esteve aqui com a gente, fazendo palestras online hoje, para encerrar aqui esse ano de 2022. Muito boa noite, Rosane. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jeff. Boa noite, Wilson. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem, que tenham tido um Natal maravilhoso, cheio de paz, cheio de Jesus. E quero dizer que é uma honra para mim estar aqui fechando o ano, encerrando o ano de palestras tão maravilhosas, de pessoas lindas. Foi um ano muito produtivo. Passaram por aqui pessoas lindas, eu nem sempre pude estar pessoalmente, mas com certeza eu ouvi muitas palestras e o nível realmente foi altíssimo, né? Eu acho que muito mérito seu, Wilson, dessa equipe linda que está atrás de você, tanto material quanto espiritual. Nossa, para mim poder encerrar toda essa avalanche de conhecimento é muita honra e eu espero que esteja à altura disso. Sem dúvida que está. E, aliás, aproveitando, né, o gancho, né, que você deu aqui, quero agradecer a todos que estiveram conosco, todos os palestrantes, amigos queridos e amigas queridas que estiveram com a gente aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, senão vou acabar esquecendo, aí vou cometer, né, uma gafe gigantesca aqui na última palestra do ano. Mas gratidão a todos que passaram aqui com a gente, ao vivo ou gravado, né? Hoje a nossa palestra é gravada, né, mas independente, né, de estarmos ao vivo ou não, né, pessoas maravilhosas, né, que cederam o seu tempo gentilmente para a gente, para conversar sobre os assuntos mais diversos possíveis, assuntos mais relacionados ao espiritismo, outros mais relacionados aos nossos irmãos animais. Então, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. E para o ano que vem, se Deus quiser, teremos novidades. Em breve a gente vai divulgar aqui para vocês. Rosane, 2022 está acabando, né? Entre altos e baixos, né? A gente sempre tenta fazer um balanço positivo, né, de um final de ciclo, né? Sempre a gente tenta olhar o copo cheio, né, ao invés do copo meio vazio, né, como dizem os especialistas, né? Mas em muitos aspectos foi um ano muito conturbado, um ano principalmente do segundo semestre em diante, né, um ano um pouco tenso, pessoas brigando pelos motivos mais bizarros possíveis, né? Nós, né, enquanto espíritas e espiritualistas, né, a gente tenta sempre manter, né,
ou pelo menos incentivar, né, as pessoas a terem um nível de pensamento mais elevado, né, uma vibração mais elevada. Mas infelizmente, né, por motivos diversos, né, nós tivemos aí vários embates aí de pessoas, né, pessoas brigando, enfim. A gente sabe que isso nunca é legal, né? E por isso, né, o tema escolhido para a noite de hoje, né, os extremos, né, e os seus efeitos, é esse balanço, né, que todo mundo acho que faz, né, esse balanço, né, de final de ano para iniciar um ano novo, né? O que a gente pode tirar de positivo, apesar de todos os desafios que nós tivemos em 2022, individuais e coletivos, né? O que a gente pode tirar de lição e já planejar, né, um ano que esperamos, né, que seja melhor do que esse que está se encerrando, que sejam que todas as situações, né, pelas quais a gente passou, que tenham tido pelo menos um efeito positivo e que a gente não erre, tente não errar de novo, né, ou não erre as mesmas coisas para esse ano que está se iniciando, Rosane. É, eu ouvia quando eu era pequena que entre os mortos e feridos sobraram-se todos. Não, dentre os mortos e feridos salvaram-se todos. E eu acredito que no final das contas é assim que vai ser mesmo. Desde pequena também, quando a gente fazia sessões em casa e a gente ia com o copo na porta da cozinha para tentar ouvir, isso faz muito tempo. A gente ouve falar nesse tempo que a gente está passando agora, né? Então, a gente sabia desde então, estamos todos sendo preparados, todos que estão encarnados, fomos muito bem preparados para passar por esse momento difícil, mas extremamente necessário se a gente quiser melhorar, né? A gente sabe que a partir de 2012, o planeta Terra entrou num círculo de fótons, né, que começou a receber uma quantidade de luz muito maior. Tem alguns detalhes, eu tenho ouvido muitas histórias, e são todas fascinantes, acho que não vai dar para contar tudo aqui. Mas a Terra, ela estava envolta numa rede, né, muito resumidamente, uma rede escura chamada Matrix. É uma rede de ilusão, uma rede montada pelos reptilianos que queriam manter o controle sobre o planeta, mas foi designado pelo mais alto, pelo Sol central, que esse tempo da Terra estaria terminado. A Terra entrou junto às grandes Pleiades com o pedido de socorro, né? E eles, atendendo esse pedido, estão todos aqui. E começaram, desde 2012, a bombardear um pouco essa rede, né? E abriram algumas brechas de luz por onde começou a entrar. Isso foi em 2012 e a coisa agora está atingindo um nível muito grande. Aí a gente diz, mas por quê? Porque a gente precisa limpar a casa. Nossa casa está suja. E como que a gente vai ver a sujeira se a gente estiver com as luzes apagadas? A gente precisa acender as luzes, a gente precisa olhar aonde está a sujeira e sair limpando. Não só o lado externo, mas principalmente o nosso lado interno. Então, as sombras, elas vão estar mais à mostra, né? Elas vão emergir mais facilmente, e isso é necessário, não para que a gente possa julgá-las, porque a gente possa olhar para elas e limpá-las, né? De alguma forma, para deixar esse planeta um pouco mais brilhante, um pouco mais limpo para as próximas gerações. Isso já vem sendo feito há bastante tempo, né? Todo o submundo da Terra está tudo limpo, a gente ouve falar isso o tempo todo, né? Já foram levados muitos espíritos. Para a gente fazer uma ideia, meu pai sempre dizia, a gente estava, há pouco tempo atrás, eram 7 desencarnados para cada encarnado. Hoje estamos no 1 para 1, né? Então, a gente precisa agora estar fazendo essa escolha. O livre-arbítrio, ele é
imprescindível, é uma lei que não tem jeito. Então, nós precisamos fazer essa escolha, e é agora, e é urgente. E eu não estou dizendo escolha de bem ou mal, é a maneira com que a gente lida com as nossas escolhas, a maneira com que a gente lida com as escolhas dos outros. É isso que vai mostrar de que lado nós estamos. O que não dá mais para a gente fazer é ficar em cima do muro. O que não dá mais para a gente fazer é fazer de conta que a gente é bonzinho, quando na verdade a gente não é. Olhar bem direitinho para esse nosso interior, para as nossas poeiras, as nossas mazelas, e ir limpando isso, e pedindo perdão, e fazendo essa modificação, porque não dá mais tempo, né? A gente está nos acréscimos dos 45 minutos do segundo tempo, né? A gente já foi os 45, nós estamos nos acréscimos. Então, a gente tem muito pouco tempo para demonstrar essas escolhas. Então, os embates são inevitáveis, né? E ainda estamos no mundo dual, ainda estamos no mundo que, para a gente perceber a luz, a gente precisa ver a sombra. Para a gente perceber o que é bom, a gente tem que ver o que é mal. Para a gente perceber o que é bonito, a gente tem que ver o que é feio. A gente ainda está nesse esquema da terceira dimensão, que ninguém aguenta mais, mas é preciso, né? Então, agora, como em todos, como é que eles dizem? Toda madrugada, antes do nascer do sol, a madrugada fica mais escura, né? Então, agora, as luzes estão mais brilhantes e as sombras mais escuras. Estamos num tempo de extremos. Estamos num tempo de extremos dentro da gente, mas ainda mais fora da gente. E isso, em 2022, ficou muito, muito explícito, né? Pessoas brigando por picuinhas, sabe? Por coisas tão pequenas, por coisas que vão mudar daqui a pouco. Então, a gente precisa entender que vale a pena a gente brigar por algumas coisas, mas tem coisa, gente, que vai mudar de qualquer jeito, né? As flores são efêmeras, o bem e o mal é efêmero, está tudo mudando. Se está tudo mudando, por que a gente vai brigar se vai mudar? É irmão brigando contra irmão, é sócio brigando com sócio, enfim, eu acho que está todo mundo cansado, está todo mundo, eu não sei de vocês, mas está todo mundo chegando no final de 2022 muito cansado. A gente precisa respirar, né? A gente precisa reaver as nossas forças, porque as previsões para 2023 não são tão melhores, né? A gente ainda vai passar a gente precisa chegar no fundo do poço para poder emergir, né? Então, a gente tem ainda alguns embates pela frente, né? E eu acho que vamos nos ater, vamos reservar as nossas forças para que a gente possa fazer esses embates internos, principalmente. E que esses embates sejam feitos com amor. Se a gente bater de frente, como é que a gente vai mudar para a quinta dimensão se a gente continua agindo como se estivéssemos em plena terceira? Estamos na terceira, mas está o finalzinho. Gente, a terceira Bom, eu fiz algumas anotações, olha só. O mundo de expiações e provas. Da terceira, nós vamos para a quinta, que é o mundo da redenção. A gente está num mundo onde a gente precisa falar, a gente vai para um mundo onde a telepatia vai ser o grande meio de comunicação. A gente está num mundo que se move, lá é um mundo que levita, nós estamos no mundo da razão, a gente vai para o mundo da intuição. É o paraíso que a gente sempre sonhou. A gente vai sair do mundo da dor para o mundo da felicidade, da alegria, da individualidade para a coletividade, da competição para o compartilhar. Então, eu acho que essas notícias, elas dão um gás, né? Para a gente passar. Todo maratonista sabe que os últimos metros
da maratona são os mais difíceis. É quando realmente bate o cansaço, quando bate, não vou aguentar, não vou conseguir chegar lá, meu Deus, e agora? Respira fundo, a gente não está sozinho, né? A gente está acompanhado e a gente precisa dar um último gás, um último restinho de esperança para que a gente possa fazer essa transição o mais rápido, indolor possível, né? Se é que é possível, mas é o máximo possível. A gente ouve muito, né, no meio espírita, né, Rosane, da questão dos escândalos, né? Passagens bíblicas, né? Ai do escândalo, ai daquele que provoca o escândalo, mas sabemos que os escândalos muitas vezes são necessários, né? Então, baseado nisso também, né, naquilo que a gente aprende, né, dentro do espiritismo, né? Tudo isso que a gente tem passado, tudo isso que a gente tem vivenciado, né? Até mesmo essas brigas, até mesmo esses embates, né, que nós temos com as pessoas, né? Tudo isso, você, pelo que você também já estudou, pelo que o seu pai também, né, um poço de conhecimento, né, aliás, né, saudade imensa, né, do seu pai. Tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente, esses escândalos pelos quais individualmente e coletivamente, né, nós estamos passando, tudo isso já estava meio que programado nas nossas vidas, né? Quando a gente, naquela velha linha, eu não pedi para nascer ou eu não pedi algumas coisas nessa vida, né? Tudo isso já estava programado, a gente sabia que ia passar por tudo isso. E aí, a partir do momento que a gente reencarna, né, e a gente não tem, né, a lembrança, ainda bem, né, que a gente não tem a lembrança daquilo que a gente já fez. Né? De que forma a gente pode, da melhor maneira possível, né, entender esses escândalos, entender essas situações difíceis, né, e se fortalecer para crescer espiritualmente, né, porque através da dor a gente cresce espiritualmente, tanto individual como coletivamente, né? É. Olha, tem uma prece que eu faço muito e que eu gosto muito, tem inclusive pregado na parede do meu consultório, e que os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles abrem as sessões e fecham com ela. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para saber a diferença. A gente sabe que a gente plantou e uma parte a gente vai ter que colher. A outra parte vai ser perdoada, não vai dar para a gente ficar eternamente aqui, porque a Terra já não aguenta mais. A gente está num momento de escolhas, não só de resgates. Mas fomos, sim, preparados para esse momento, né? Fomos muito preparados desse momento de transição. E o que a gente vai passar agora, o que a gente pode mudar, a gente vai mudar. E a única coisa que a gente pode mudar nesse momento somos nós. Cada um, não é cada um por si, Deus por todos, claro que não. Mas é cada um com cada um mesmo. A gente se ajuda, vamos lá e tal. Mas os ISL, como diz o meu mentor, os irmãozinhos sem luz, eles sabem que vão perder. Sabem que já perderam, eles sabem disso. Mas eles vão dar trabalho até o último momento, né? Então, a gente sente essa proximidade, essa dualidade. Gente, no meu tempo a gente tinha o desenho do Tom e Jerry, não sei se é do seu tempo isso, mas do lado esquerdo o Tom tinha aquele gato assim, vai lá, Tom, come esse rato folgado, esse rato chato, e aí o anjinho ficava do lado direito e falava assim, não faz isso, Tom, olha que bonitinho, ele é uma gracinha, e ele ficava sem saber o que fazer. Gente, não tem imagem melhor para a gente ver o que está acontecendo com a gente hoje, né? Eles estão infiltrados, não só dentro de nós, eles estão infiltrados na mídia, eles estão infiltrados nas redes sociais, eles estão infiltrados em todos os cantos, a gente precisa estar muito alerta. Inclusive nos templos religiosos, né? Vale essa lembrança também, né? Nossa, pelo amor de Deus, até mais ainda, né? Em todos os locais de poder, todos os locais
manipulação de ideias, manipulação de vontades, eles estão acirrando muito essa disputa, né? Então, eu me lembro que um pouco antes das eleições, a minha guia, a Carol, eu falei assim, mas o que a gente faz aqui? Eu estou perdida. Ela falou assim, você acha que está difícil aí? Dá uma olhadinha lá de cá, então. Nós estamos em plena guerra, né? Em plena guerra. Mas não é guerra entre partidos como é aí com você. É uma guerra, não é o bem ou o mal, é um movimento muito forte para isolar o pensamento daqueles que querem ser isolados dessas hordas escuras que estão ainda assim atacando e atacando muito forte. Mas aí a gente fala assim, tá bom, e por que Deus permite isso nesse momento tão difícil? Então, agora é com a gente. A gente tem que fazer essas escolhas. Ninguém pode fazer pela gente. E os nossos guias, os nossos anjos, eles respeitam demais a nossa vontade, a nossa ideia, a nossa individualidade. Então, a gente precisa fazer a escolha, entender quando é o do lado esquerdo, quando é o do lado direito, e estar consciente. Na verdade, é uma guerra de consciência, né? A consciência contra a inconsciência, né? É um aprendizado muito rico, muito importante nesse momento, não tem como interferir. A gente vai precisar fazer isso por nós mesmos, eles ajudam, mas a gente precisa pedir essa ajuda. Então, esses extremos são necessários? Eles são necessários para que a gente veja direitinho qual é o lado do muro que a gente quer descer. Não é fácil, mas vai ter que fazer. Não é fácil e assim, nós enquanto cristãos, né, seja espíritas, católicos, evangélicos, enfim, nós sabemos de tudo aquilo que Jesus nos deixou. Acabamos de passar pelo Natal, acabamos de ter essa mensagem, né, do Natal, a mensagem de Jesus viva em nossos corações. E infelizmente, né, Rosane, a gente só se lembra da mensagem de Jesus, ou a gente só se lembra de Jesus, e ainda entre aspas, né, porque tem muitos que lembram mais do Papai Noel do que de Jesus na época de Natal, mas a gente só lembra da mensagem de Jesus nessa época. Aí entra o ano novo, entra janeiro, né, a gente passa um ano inteiro, né, fazendo as maiores atrocidades para as nossas vidas, né, cometendo os maiores equívocos possíveis, independente, né, de eleição, disso, daquilo, enfim. Né, no nosso dia a dia, a gente comete os equívocos mais absurdos possíveis, e aí quando chega essa época de final de ano, né, Natal, a gente, né, a gente se lembra de Jesus, aí a gente faz os nossos pedidos, né, aí chega agora essa época, essa semana de final de ano, né, a gente também tenta renovar os nossos pedidos, a gente tenta, né, para quem vai para a praia, né, pula ondinha, faz isso, faz aquilo, enfim. Acho que tudo é válido, né, para aqueles que acreditam, tudo é válido. Mas a gente não poderia, ou não deveria, né, acho que a palavra mais correta seria essa, nós não deveríamos manter essa chama viva do Natal, essa chama viva de Jesus, todos os dias do ano, todas as épocas da nossa vida, porque se assim fosse, nós não veríamos cristãos brigando com outros cristãos, de novo, pelos motivos mais bizarros possíveis, dentro das próprias igrejas, né? Evangélico contra evangélico, católico contra católico. Eu sempre falo que espírita não é melhor que ninguém, mas espírita brigando com espírita são as coisas mais bizarras possíveis, que infelizmente a gente viu nesse ano. Enfim, a gente não poderia manter esse espírito de Natal o ano todo. A gente ouve muito nas propagandas, né? Espírito de Natal o ano inteiro, isso e aquilo, mas a gente não vivencia isso, a gente não consegue. E isso eu falo de todo mundo, católico, evangélico, espírita, ninguém consegue manter essa chama viva o ano todo. Qual que é a nossa dificuldade? Por que nós temos tanta dificuldade ainda, Rosane, em manter essa chama viva e evitaríamos tantos percalços na nossa vida e individualmente e coletivamente, né, de novo? É. Bom, Wilson, para princípio de conversa, eu acho que a gente precisa entender que nós somos seres humanos, né?
E os seres humanos, de uma forma totalmente geral, é. Então, vamos lá, né? Vamos ser gentil com a gente, em primeiro lugar, né? A gente não é perfeito, estamos no meio de um cabo de guerra, metade puxando para lá, puxando para cá. Então, calma, respira, vamos ser gentil com a gente. Porque se a gente não for gentil com a gente, como é que a gente vai ser gentil com o outro, né? Então, eu acho que a gentileza é o primeiro passo que a gente precisa dar. Depois da gentileza, eu acho que vem a parte do não julgamento. Isso é muito difícil, porque o julgamento parece que ele está intrínseco na gente, a gente já nasce julgando, já nasce isso é bom, isso é mal, isso é comigo, isso não é comigo, e a gente precisa estar atentos nisso e parar de julgar, parar de nos julgar, de condenar, inclusive, sabe? Assim, esse é bom, esse é mal, esse é do demônio, esse é de Deus, né? Isso já pode ser um grande alívio para a gente, né? E se é, se não é, se é bom, se é mal, se é feio, se é bonito, se é branco, se é preto, gente, não importa. É tudo filho de Deus e Deus ama igualmente a todos eles. Por que que a gente precisa ficar insistindo nisso, em primeiro lugar? Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa estar atento para essa manipulação de pensamento. Está tudo deturpado, gente. Está tudo dominado, é tudo uma grande mentira. É tudo uma grande matriz. Ainda existe a matriz, parece que ela está achatada, está muito perto da gente. O Natal, uma festa lindíssima, está totalmente deturpado. É uma matança de animais terríveis, é bebida para tudo quanto é lado, presente, não competindo quem é que dá o presente melhor. Tem um monte de gente que me procura nessa época do ano porque odeia o Natal. Porque o Natal lembra pessoas que perdeu, que épocas de vida. Tem gente, é uma época em que o número de suicídios cresce tremendamente no mundo inteiro. Logicamente, o mundo cristão, né? Que comemora o Natal. Então, está tudo muito deturpado. Então, não importa, gente, se é Natal, se é Ano Novo, o que importa é o que está dentro da gente. Vamos parar de julgar, parar de beber, parar de aproveitar. Ah, é Natal, então eu vou beber. É Ano Novo, eu vou comer mesmo tudo que tiver direito, até passar mal no dia seguinte, se for o caso. Ou então a gente passar nas ruas de São Paulo, como eu passei ontem, por exemplo, e ver aquelas pessoas todas morando na rua cobertas com lona. Gente, a gente precisa mudar o nosso estado de consciência, independente da folhinha, independente das festividades, festejar de uma outra forma, né? Parar com esses abusos, já que a gente está falando de extremos, parar com esses extremos. Isso não faz bem para ninguém, nem para a gente, nem para o planeta. Então, se a gente está querendo sair do mundo dual, do mundo de extremos, para um mundo do caminho do meio, para um mundo do equilíbrio, para um mundo da paz interior, a gente vai precisar aprender a abrir mão dos conflitos, abrir mão dos julgamentos, abrir mão até mesmo de assistir Jornal Nacional. Ah, mas eu preciso me informar do que está acontecendo. Tá bom, então se informe, mas não julga. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, como é que a gente vai sair brigando por causa de partido ou por causa de time? O que adianta isso? O que eu vou ganhar com isso? Ao contrário, eu só vou perder, e muito. E vou me perder por uma coisa que vai mudar daqui a pouco. A gente não sabe. Então, entrega. Aquilo que não está na nossa mão, entrega.
E aquilo que está na nossa mão, pega as rédeas e muda. A única coisa que está na nossa mão somos nós. Então vamos mudar, gente, né? E deixa o mundo tomar o rumo que ele quiser. Respeito, gente. Respeito é fundamental. Até no vôlei, se você não respeitar o time que está do lado de lá da rede, você vai perder o jogo, bicho. Não tem jeito. Todos os nossos treinadores falam isso. Então, eu acho que é simples. Parece complicado, né? Mas não é complicado, não, é muito simples. Vamos parar de julgar, só isso. A gente costuma dizer que a gente não julga, a gente faz comentários, né? Comentários da vida alheia, comentários disso, comentários daquilo, mas enfim, né? A gente acaba caindo, né, numa armadilha muito perigosa, né? Que é, a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe exatamente todos os lados, né, de uma situação, e a gente acaba falando, a gente acaba criticando, a gente acaba colocando muitas vezes o nome de uma pessoa ou o nome de coisas, né, enfim, na lama, e depois para tentar limpar isso dá um trabalho danado, né? E o que, que você, na sua visão, Rosane, o que, que você acha que as casas espíritas, né, principalmente, né, que é o nosso foco aqui, as casas espíritas estão preparadas, ou o que, que elas deveriam fazer para se preparar, para auxiliar essas pessoas que estão, principalmente agora, né, que a pandemia ainda não acabou, mas está numa situação muito mais tranquila, né, muito mais suave, né, quase que todas as casas espíritas, né, já retomaram suas atividades presenciais, estão, né, a todo vapor aí com as suas atividades. O que, que as casas espíritas deveriam fazer para ajudar as pessoas que procuram, né? Porque muita gente, até mesmo nessa época, né, de Natal, de Ano Novo, né, de início de ano, as pessoas procuram muito, né, uma espiritualidade. Né? O que, que as casas espíritas, em especial, deveriam fazer para se preparar e para auxiliar essas pessoas da forma adequada, né? E não ficar naquele palavrório também, né? Que a gente, sabe, às vezes a pessoa vai até a casa espírita e fica ouvindo aquela ladainha, aquele monte de coisas, aquele monte de coisa que não é aplicável na vida da pessoa, né? Porque tem alguém ali querendo falar bonito, ou tem alguém querendo, né, se passar por entendido e fala um monte de coisa, e a pessoa não absorve nem metade daquilo que é falado, e são coisas muitas vezes que não são aplicáveis no dia a dia, né? Mas o que você vê disso tudo, né? De toda a sua experiência, né? Seu pai também, durante muitos anos, né, trabalhou em várias casas espíritas e tenho certeza que você também pegou um pouquinho dessa experiência, não só dele, né, mas a sua mesmo, né, nessas andanças aí por esses anos de vida espírita e espiritualista. É. Meu pai era assim, cada almoço era um flash. Isso sem contar o café da manhã, que pagou a janta e tomava a sopinha dele lá sozinho. Então, eu acho, Wilson, independente de nós e eles, isso ainda é uma coisa da terceira dimensão, né? O nós e eles vai deixar de existir, agora vai ser só o nós, né? Então não vai mais existir essa, essa separação, essa separatividade entre ah, espíritas, não espíritas, não vai mais haver religião, nem vai mais precisar ter médiums. Eu acho que o contato com o mundo espiritual vai ser tão normal que a gente vai estar aqui conversando e vai estar percebendo quem está aqui em volta, vamos conversar, vamos levar um lero, e isso vai ser muito legal. Mas eu acho que a principal disciplina é o amor, né? E Kardec ele trouxe uma religiosidade ligada ao amor, né? Tem várias coisas sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente a caridade, né? E a caridade não só para as pessoas que procuram, né, que nos procuram enquanto casas espíritas, nos abrir e ir aonde as pessoas estão precisando. Sei, é uma sugestão, mas no tempo que a gente trabalhava, né, dessa forma, todo domingo a gente se reunia, ia visitar asilos, ia visitar casa de crianças, ia visitar, às vezes,
até mesmo penitenciária, e levar a nossa egrégora, levar essa força benigna para os lugares aonde essas coisas são mais necessárias. E era muito mágico, porque a gente ia muito resistente, né? Sair de dentro da nossa casa, como assim? Mas quando a gente saía de lá, dessas casas tão necessitadas, a gente saía tão leve. E a sensação de dever cumprido era tão maravilhosa. Bom, fora isso, eu acho que as casas espíritas têm feito o que podem, né? Da melhor forma possível, dentro das possibilidades, afinal de contas, as casas também são compostas por seres humanos, né? Que também se enganam muitas vezes, né? Mas estão tentando elevar a vibração do planeta, pelo menos naquele momento, o mais possível. Elevar a vibração é o mais importante nesse momento. Elevar a vibração daquelas pessoas que estão indo procurar ajuda, fazer essa limpeza exterior para que haja um clareamento das ideias das pessoas que estão lá, tanto trabalhadores quanto pacientes, quanto simpatizantes. Eu acho que estamos fazendo o melhor que a gente pode, mas dá para fazer mais. Sempre dá para fazer mais. A dica que eles nos dão muito é, gente, a gente precisa meditar. É urgente. É urgente essa busca pelo nosso silêncio interior, ouvir um pouco mais a nossa intuição e nos preparar para essa mudança. A situação vai piorar? Acho que ainda vai um pouquinho. Desculpa, gente, eu não estou querendo desanimar ninguém. Quando você fala em piorar, seja mais explícita. O que exatamente vai piorar? A situação do planeta, a situação individual de cada um, a energia do planeta que ainda não está. Né, para o pessoal que está em casa, né? Está falando tanto que vai piorar. Vai piorar em que sentido, né? E o que a gente pode fazer para, da melhor maneira possível, né, a gente se blindar ou se proteger desse pior que eventualmente esteja por vir? Prece, meu amigo. Luz. Eu acho que se a gente se envolver de luz, não tem nenhuma sombra que vai conseguir chegar perto, né? A não ser as nossas internas, mas essas daí a gente consegue mais ou menos alguns, né? Enfim, muita terapia, e aí eu me coloco à disposição, é claro, mas eu acho que quando eu falo de piorar, são desafios, como diz o Adão Nonato. Não são problemas que a gente vai ter que passar, são desafios, provas, aquelas provas finais, sabe? Quando a gente está para passar de ano e que a gente recebe aquelas provas que tiram o sono da gente quando a gente estava naquela época. Vamos estudar, vamos ver como é que eu faço para passar nessa prova. Eu não quero ficar de segunda época e eu não quero repetir de ano. A Terra vai ser um planeta muito melhor e eu pretendo ficar aqui. Então, eu preciso passar por essas provas. E as provas, elas vão recrudescer um pouco bastante. A gente precisa estar atento a isso. Como a gente disse, fomos preparados para essa prova. Aprendemos, estudamos, a gente passou aí um bom tempo, uns bons par de milênios aí, nos preparando para passar por essa prova, e a gente vai passar. E a gente não está sozinho. E a gente pode até colar. Se a gente pedir ajuda, a gente pode até colar, se quiser. Só não vai poder entrar na festa quem não tiver vestido de acordo, né? Então, as núpcias, né? As parábolas de Jesus nunca estiveram mais atuais. Se você não tiver uma vibração elevada, você não vai conseguir, não é maldade nem nada, você não vai conseguir ficar num planeta onde a vibração vai mudar muito para cima. Então, se a gente quer ficar, vamos mudar a nossa vibração também. E as provas estão aí para a gente saber se a gente merece ou não entrar nessa festa. Então, não tem nada a temer. Gente, eu não estou aqui para assustar ninguém. Longe de mim. Eu estou aqui como esperando. Eu tenho
muita esperança, muita esperança. Nesse tempo melhor, eu tenho muita esperança que eu consiga ficar, gente, porque também não sei. Porque às vezes me dá uma vontade de. Não, calma, Rosane, para. Você quer ficar, não quer ficar? Então para com isso. Então, é um momento decisivo para todos nós. E todo momento decisivo é um momento difícil, né? Mas é um momento em que a gente mais está sendo ajudado, é um momento de maior esperança, tem um dia para raiar, a gente vai sair dessa madrugada escura e vamos festejar muito. Aí eu quero encontrar todos vocês lá e dizer assim, Rô, era isso mesmo. Ou então eu chego assim, não era nada disso que você falou. O mais importante é a gente, ao final, diante de tudo, né, seja lá qual for esse final, né, a gente poder dizer, não, saímos vencedores, conseguir superar os desafios, conseguir superar, né, as minhas próprias expectativas, né, porque às vezes a gente fica naquela tão, eu não consigo, né, tem tinha aquele desenho, né, que eu esqueci o nome agora, ao vida, aos céus, ao azar, a pessoa entra, Oi? O nome dele era Har. Isso, Era do Pepe Legado. Ele estava o tempo todo Pois é. se lamentando. E tem muita gente, né, Rosane, que fica nessa onda vibratória também. Eu não consigo, tá tudo errado, nada vai dar certo. E aí realmente as coisas não vão dar certo porque a pessoa está nessa onda vibratória. Então a gente também é importantíssimo, né? A gente cumprir com o nosso papel, cumprir com a nossa obrigação, primeiro com a gente mesmo, depois com a coletividade, porque se a gente ficar nesse marasmo, se a gente ficar nessa criancice espiritual, né, e até quando a gente vai ficar nessa criancice espiritual, realmente as coisas vão continuar tenebrosas, vai continuar essa sombra, né, nas nossas vidas. Então a gente precisa sair disso, né? A gente precisa dar esse passo, a gente precisa ter a coragem necessária para mudar aquilo que precisa mudar, né, para continuar, né, as coisas boas que estão ao nosso redor, porque senão realmente as coisas vão piorar cada vez mais, mas por negligência e por culpa nossa mesmo, né? E aí, quando as coisas não dão certo, né, a gente ouve muito isso, né, no meio espírita, né? Porque é um obsessor que está me prejudicando, é não sei quem que fez tal coisa para mim, é um trabalho que foi feito ali para mim, é olho gordo, é isso e aquilo. Ou seja, a gente só terceiriza os problemas, a gente só joga nas costas dos outros a culpa dos nossos problemas e não consegue olhar para dentro de si e saber, não, eu sou responsável por tudo que me ocorre, eu vou conseguir sair dessa, eu vou conseguir ser vencedor disso pelas minhas próprias forças. Mas enquanto a gente não sair desse marasmo espiritual, a gente vai continuar na mesma, né, Rosane? Olha, gente, o que eu posso dizer é muito cuidado com essa cobrança exagerada que a gente faz. E nós espíritas, a gente tem essa propensão, né, a se cobrar muito além daquilo que a gente pode, porque quer queira, quer não, não é querendo me gambar ou nos gambar, mas a gente tem um conhecimento um pouquinho maior, né, do que está acontecendo, e isso gera na gente, mas eu não podia ter errado, como assim? Eu sabia que eu estava errado. Gente, gentileza, sabe? Vamos ser gentil com a gente. Vamos perceber que a gente vai esmorecer, sim. Que a gente tem momentos que a gente vai estar cansado, que a gente vai estar desanimado. Tem momentos que a gente vai estar assim. E não tem problema nenhum. Somos humanos, os humanos são assim. A gente tem altos e baixos. Ainda estamos no mundo dual, afinal de contas. Então, vamos ter paciência com os nossos baixos, né? E outra, humildade, para percebermos que estamos num baixo e precisamos de ajuda. Peçam. Só isso. É só o que os nossos guias pedem. Peçam. Se vocês não pedirem, a gente não vai poder chegar perto. Então, vai ter os baixos, vai ter as responsabilidades. Gente, seja gentil, tá? A gente vai errar mesmo, a gente errou um monte, não é de uma hora para outra que a gente vai virar anjo, vai virar santo, não é assim. Mas entender que é um momento que vamos oscilar,
e tudo bem, e tudo bem, está tudo certo. Só que essas oscilações não podem se prolongar muito. A gente não pode cair na cama em depressão, dizer minha culpa, minha culpa, minha... Não, olha, eu não estou bem hoje. Eu acho que hoje eu não estou me sentindo bem. Ok, então, vamos lá, vai. Toma um chá, toma um banho de um chá mais elevado, acende uma vela para o seu anjo da guarda. Eu sei que o espírito não acende vela, mas a gente pode fazer uma prece muito caprichada, pedir ajuda, e eu tenho certeza que a resposta vai ser imediata, né? Mas a gente precisa ter percepção, em primeiro lugar, gentileza com a gente mesmo, em segundo lugar, humildade para pedir, em terceiro lugar. E pronto, vai passar. Vai passar e a gente vai comemorar muito essa época. Mas a gente vai ter que ser... Agora a gente vai ter que mostrar que é que a gente veio. A verdade é essa. Vamos lá? A gente vai ter que mostrar agora o que é que a gente aprendeu esse tempo todo, esse ano todo, aqui, ouvindo palestra, ouvindo o Wilson, ouvindo todo mundo. A gente precisa provar que a gente consegue colocar isso em prática, não só ouvir. Sempre foi o nosso propósito aqui, né, Rosane? Proporcionar reflexões para as pessoas, né? Estamos longe, né, de sermos os donos da verdade, né? De impor nada a ninguém, né? Seja lá quais foram os temas abordados aqui, mas sempre proporcionar reflexões para as pessoas, para que elas meditem, né, a respeito, né, daquilo que é falado, se é aplicável ou não, né, no seu dia a dia, né? Enfim, sobre os temas que a gente tratou aqui. Porque muitas vezes a minha dificuldade, né, a minha dificuldade não é a mesma do outro. Da mesma forma que o que eu consigo, né, o que eu tenho assim como meta, não, isso eu consigo resolver, às vezes o outro não consegue, e aí esse outro pode me ajudar, ou eu posso ajudar aquele que está numa dificuldade, às vezes até, que para mim já foi superada, né, mas que para o outro não. Então, é esse o grande propósito, né, aqui do Jefferson Sorocaba, proporcionar reflexões, fazer com que as pessoas pensem a respeito, né? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui está acima de tudo, né? Está acima de tudo e de todos, né? Longe disso, né? Temos muito que aprender todos nós, né? Senão não estaríamos aqui ainda, né? Não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então, aproveitar, né? Acho que a principal mensagem, né? Para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, encerrar esse ano, né, de 2022, é aproveitar tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que as pessoas fizeram por nós e que a gente aplique, como diria o seu pai, e essa frase eu uso até hoje em palestras que eu faço, na medida do suportável. Eu acho fantástica essa frase que o seu pai deixou, esse legado que ele deixou, entre tantos outros, né? Na medida do suportável. Porque às vezes a gente, como você falou, a gente se cobra tanto, né? A gente quer tanto fazer diferente, e às vezes naquele momento a gente realmente não consegue, não é o nosso momento. Então, sempre na medida do suportável, naquilo que está ao nosso alcance, isso eu consigo fazer, essa mudança eu consigo, ou essa situação da qual eu estou enfrentando, né, é um momento difícil, eu consigo enfrentar, eu consigo superar. Então, que a gente reflita sobre tudo isso, né, e que a gente adentre, né, esse novo ciclo, né, porque todo final de ano são ciclos, né, que se renovam, que a gente adentre para esse novo ciclo com esse pensamento realmente, não um mero pensamento positivo, mas realmente um propósito de vida, né? Não, eu vou fazer diferente, eu vou conseguir fazer diferente. Aquilo que as dificuldades, né, que passaram esse ano serviram para o meu crescimento espiritual, para o meu amadurecimento e que eu posso fazer diferente, não só para mim, né? Não só para o meu mundo, né? Para o mundo que está ao meu redor, mas para todos aqueles que de uma forma ou de outra se inspiram, né? E como diz a oração de São Francisco, a gente acaba sendo instrumento da paz de Deus onde quer que a gente esteja, e que a gente possa inspirar as pessoas, mas antes de inspirar as pessoas a fazer o bem, que a gente realmente tenha o bem dentro da gente, que a gente tenha realmente os ensinamentos de Jesus dentro da gente e que a gente possa aplicá-los, de novo, na medida do suportável, na medida de cada um, né? Essa frase, ó, eu vou retificar você. Essa frase, meu pai ouviu do Pedro Baldi, não dele, não.
né? Eu falei assim, porque foi uma pergunta que ele fez para o Pedro Baldi, né? Professor, como é que a gente pode viver esse evangelho tão bonito que você está colocando aqui para a gente? Ele falou assim, Ferdinando, o evangelho é para ser vivido na medida do possível. Então, dentro dessas nossas possibilidades, mas para isso a gente precisa de uma elevação de consciência, de estar acordado, gente. Isso é uma coisa que ele batia muito com a gente também. Quando você estiver escovando o dente, escova o dente, sabe assim? Presta atenção, né, no gosto da pasta, qual é o dente que você está limpando, a temperatura da água. Não façam as coisas pensando no que vai fazer depois, pensando no que fez antes. O momento presente é muito importante, viver uma coisa de cada vez, viver... gente, se eu for ficar falando aqui, vai soar como cobrança de novo. Então, de novo, na medida do suportável, né? Um dia de cada vez. Vamos respirar, vamos meditar, vamos se ligar com essa energia brilhante que está do nosso lado, porque senão vai ser difícil da gente suportar as coisas todas que tem ainda pela frente. É verdade. Rosane, estamos chegando ao final da nossa última live, né, do ano de 2022. Já! O tempo passa rápido. Mais uma vez, quero, em nome do Jefa Sorocaba, né, te agradecer por ter estado com a gente mais este ano, por ter encerrado, né, de forma tão brilhante, né, as nossas palestras de 2022, né, que as pessoas reflitam, né, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Né, mais uma vez, agradecer, né, de antemão a todos os palestrantes, a todos os companheiros que estiveram aqui com a gente nesse ano de 2022. E que 2023 a gente esteja juntos, todos nós juntos novamente, online ou presencial, né? Olha o spoiler aqui, online ou presencial em 2023. Mas muito obrigado realmente, Rosane, por você estar aqui com a gente, compartilhando, né, do seu conhecimento, nos incentivando também, né, a fazer algo melhor para esse ano de 2023. E como último pedido, para encerrarmos aqui a nossa live, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? E tenho certeza que será uma prece que vai tocar muitos corações na noite de hoje? Até parece. Olha, gente, em primeiro lugar, Wilson, em nome de todos os palestrantes que passaram por aqui, não só esse ano, como outros, eu quero mandar um beijo especial para a Edneia, que eu sei que ela está ouvindo a gente. Fantástica. Bom, em nome de todos eles, a gente quer agradecer a você, porque se não fosse você a nos proporcionar esse espaço, o que ia adiantar a gente saber tudo que a gente sabe? O que ia adiantar a gente poder compartilhar se a gente não tem aonde compartilhar? Então, tudo começa por você. Então, em nome de todos eles, a gente quer te iluminar agora com a nossa luz, com a nossa gratidão, e que esse seu espaço seja cada vez mais abençoado, assistido pelos nossos guias, pelos nossos protetores, que a gente possa dividir isso mais e mais, e que isso alcance o mundo, porque isso é muito importante. Então, nós, do lado de cá, não seríamos nada se não fosse você aí desse lado. E aí eu quero fazer um agradecimentozinho aqui, bem especial para a Carol aqui do lado, porque mais da metade do que eu falo não sou eu. Eu tenho que dar crédito a quem merece, gente. Não sou eu sei que não. Eu quero agradecer ao meu pai, onde quer que ele esteja, por tudo que ele passou para mim, a minha mãe, porque se não fosse ela, eu também não estava aqui. Desejar a todos vocês um ano novo de muito aprendizado, de um aproveitamento incrível, de muitos insights, de vitórias, principalmente de vitórias internas, vitórias da gente com a gente mesmo. E eu tenho certeza que junto a gente vai conseguir. Sozinho é mais complicado, né? Rasgar uma folha, todo mundo rasga, mas rasgar uma resma vai ser difícil. Então,
estamos todos juntos. Eu estou aqui, depois, se você quiser, Wilson, passar o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem passar alguma coisa, quiserem tirar cartas para o ano que vem, ou saber como é que não é, eu quero me colocar à disposição, a gente faz essa reflexão junto, que eu acho que também pode ser bem interessante, aí particular, né? Bom, então, vamos lá. Eu queria fazer a prece do viandante, se eu conseguir, porque geralmente eu choro no meio, pedindo a todos os nossos anjos, guias e protetores que tenham um pouco de paciência com a gente. A gente vai estar retribuindo para vocês em sucesso, em coragem, em luz, todo esse trabalho que a gente tem dado para vocês. E que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar, nesse momento, iluminando todos os lares de todos, os desencarnados e os encarnados. Que possamos nós todos fazer parte desse grande planeta que a Terra vai ser, eu tenho absoluta certeza. Então, Senhor, bendito seja, sobretudo operador Imã, pois que ela de ti nos aproxima. Prostramo-nos perante tua obra imensa, mesmo que a nossa parte nela seja o cansaço. Nada temos a pedir-te, porque tudo é sábio e perfeito na tua criação, mesmo o nosso sofrer, mesmo a nossa imperfeição, que é passageira. Aguardamos no posto do nosso dever o nosso amadurecimento. E na tua contemplação, Senhor, buscamos o repouso. Que assim seja. Namastê. Que bonitinho. Namastê. Obrigado, Rosane, mais uma vez, pela sua presença. Beijo para vocês. Obrigado a todos. Boa passagem de ano. Não bebam, não comam muito, pelo amor de Deus. Não comam carne, por favor. Uma ótima noite a todos. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Ano que vem estaremos de volta aqui nas palestras online do Jefa Sorocaba, nas nossas atividades presenciais também. Um grande abraço a todos. Feliz 2023. Em nome do Jefa Sorocaba, um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Uhul.